Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Lucas, capítulo 1, de verso 1 a 26, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele fez uma promessa a um casal, a Isabel e a Zacarias. Eles eram casados, passaram a toda a sua juventude buscando para ser pais, e o Senhor Deus Todo-Poderoso só concebeu essa dádiva de ser pais, eles serem pais, quando eles já eram idosos. Isso, eles passaram sua juventude aguardando no Senhor, esperando no Senhor, clamando o Senhor, fazendo propósito para com o Senhor. Mas o Senhor só concebeu essa dádiva para eles quando eles já eram idosos, quando eles já não tinham mais esperança que iriam ser paz. Glórias a Deus. Mas eles não desanimaram, eles permaneceram servindo ao Senhor, na casa do Senhor, buscando ao Senhor com um propósito. Eles tinham um propósito. Mesmo sem haver promessa do Senhor, o Senhor estava escutando toda a sua vontade, o desejo do seu coração, tanto de Zacarias como de Isabel. E o Senhor concebeu a essa graça e essa dádiva para com eles já idosos, eles já não tinham mais esperança de ser pais. Mas o Senhor é aquele que faz no tempo dele e na hora dele. Meus amados, queridos irmãos, nesta manhã o Senhor diz para todos nós: filhos e filhas, não se desanime, não perca a esperança, não perca a paz, pois eu estou com vocês, e tudo aquilo que vocês estão em oração, me pedindo, me buscando, clamando a mim, eu responderei. Eu estou escutando vocês. Eu sou aquele que faço, estou no silêncio, mas estou fazendo na vida de vocês. Me aguardem e continue orando, continue se posicionando em oração. Glórias a Deus, que o nosso bom Deus é assim que Ele faz, no tempo dEle, na hora dEle. Ele só quer que a gente continue posicionado na fé, na esperança e orando o tempo todo, fazendo propósito, fazendo votos, jejuando e clamando ao Senhor, que Ele faz. Glórias a Deus. Ele só quer um coração rendido. E assim não foi diferente com Zacarias. Um certo dia, quando Zacarias estava lá no templo do Senhor, fazendo a obra do Senhor, o Senhor enviou, ele já era idoso, Isabel já era idosa, e aí ele foi visitado, quando ele está lá fazendo para o Senhor, ele foi visitado pelo anjo do Senhor, e o anjo chegou avisando a ele que a promessa que o Senhor fez a ele lá atrás, onde ele havia pedido ao Senhor um filho, e não foi concebido quando eles eram jovens, mas o Senhor estava concebendo a ele a dádiva de ser pai. Glórias a Deus, e Isabel ser mãe. Glórias a Deus. E ele ficou perplexo, ele ficou sem palavras, e o coração dele logo de imediato duvidou. Porque não precisa nem, meus amados queridos irmãos, a gente abrir a boca para o Senhor, mas quando o nosso coração já bota dúvidas, o Senhor já conhece, e logo de imediato o coração dele duvidou, e logo de imediato o Senhor concebeu a ele dele ficar mudo até Isabel engravidar, e até os 9 meses de gestação ele ficou mudo, ele só veio falar quando a criança nasceu. Glórias a Deus. E assim o Senhor fez. E muitas das vezes o propósito dele ficar mudo, apesar deles ter duvidado pela idade, mas
muitas das vezes foi, não só foi por isso, mas também houve um propósito do Senhor para que ele não falasse nada no decorrer da gestação, da gravidez de Isabel. Porque se ele teve essa visita com o anjo, tem coisas, meus amados queridos irmãos, que o Senhor pede para que a gente não abra a boca, não fale. E muitas das vezes, quando a gente vai receber essa dádiva, que o Senhor vem se comunicar com a gente, Ele quer que a gente fique calados, quietinhos, sem falar nada. É um encontro do Senhor para conosco. Então o Senhor permitiu que ele ficasse mudo para que ele não ficasse, não falasse também dessa visita que o anjo fez, dessa conversa que o Senhor teve com ele. Glórias a Deus. Então ele ficou no decorrer toda a gestação, até o filho nascer, ele ficou mudo. E assim ele faz assim na minha vida, ele faz na vida como ele fez na vida de Zacarias e de Isabel, ele faz na minha vida e na vida dos meus amados queridos irmãos, todos aqueles que têm o desejo de ser pai, de ser mãe, botem na mão do Senhor, acredite, confie, porque na palavra teve muitos e diversos que não podia. Assim foi com Ana, assim foi com Isabel. Assim foi com, entre outras, Lia e tantas outras diversas, meu Deus, que na palavra fala. E o Senhor concebeu essa dádiva, essa vitória. E naquela época, como os dias atuais, o Senhor é aquele que desafia a medicina, desafia qualquer ser humano, porque o Senhor está acima de todos nós. O poder e a dádiva e a glória do Senhor está acima de tudo e de todos. Glórias a Deus. Que essa palavra seja um marco para todos aqueles amados queridos irmãos que nos dias atuais deseja ser pai, deseja ser mãe. Entre em propósito com o Senhor. Conversem com o Senhor, clame ao Senhor, faça um jejum, faça propósito, faça voto com o Senhor, mas sendo que uma vez que a gente faz um voto com o Senhor, a gente tem que honrá-lo, a gente tem que pagar, a gente tem que fazer, porque o Senhor é aquele que ouve e o Senhor é aquele que faz. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e eu creio. Eu creio em muitos votos, eu creio em muito jejum, eu creio em muitos propósitos, que quando a gente faz, o Senhor nos honra. No tempo dele, há uma preparação para tudo aquilo, para todo aquele propósito que o Senhor tem em nossas vidas, para todo esse milagre. Há uma preparação e nós temos que estar alinhados, nós temos que estar percebendo os sinais do Senhor. Glórias a Deus. Aquele casal que deseja ser pai, ser mãe, confie, acredite no Senhor, de mãos dadas, creiam, confie que o Senhor é aquele que faz. Glórias a Deus, nada é impossível para o nosso bom Deus. E aqui no verso 25, Isabel disse assim: como o Senhor é bom. Ela dizia: ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. Então, Isabel, hoje, nos dias atuais, é uma opção. A pessoa querer ser mãe, ser pai, é opcional. Mas antes as pessoas, o casal que não tinha filhos, eles se sentiam humilhados por não ter filhos, tanto para o marido como para a mulher. A mulher se sentia humilhada, o marido se sentia humilhados, eles em si se sentiam humilhados porque não tinha filho, porque o filho era a semente para uma geração, uma semente daquele casal que ali estava, né, para produzir, para deixar legados para com seus filhos. Glórias a Deus. Então, eles se sentiam muito humilhados. Hoje, atualmente, já é diferente. A medicina, as coisas evoluíram, é um tempo diferente. Mas todos aqueles que desejam ser mãe, ser pai, acredite e confie que o Senhor é aquele que faz.
Glórias a Deus, que o Senhor venha nesta manhã despertar muitos desejos daqueles que desejam ser pai e ser mãe. Entre em propósito, façam aliança com o Senhor, que o Senhor responde. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Zacarias ficou perplexo com toda essa situação. O Senhor permitiu que ele ficasse mudo, mas eu creio que não só foi pela dúvida do coração, mas para que ele não abrisse a boca para nada. Nesse decorrer da gestação, foi um silêncio, um encontro que o Senhor teve com ele. E se ele estivesse falando, ele não ia aguentar, ele ia conversar coisas que talvez não fosse para ser falo nesse período onde o filho dele estava sendo gerado. Glórias a Deus. E veio um grande homem que fez toda a diferença nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus, preparando o caminho para o Senhor. Deus é maravilhoso, assim seja Deus para com todos nós. Sabemos e acreditamos que o Senhor é o Deus que nada passa despercebido, nada passa oculto dos olhos do Senhor, que o Senhor é aquele que conhece profundamente cada um dos seus. Eu vou orar para que essa palavra fique alicerçada nos corações, para os casais que desejam ser mãe e ser pai, para os casais que desejam ter filhos. Vamos ter paciência e esperar no Senhor, que o Senhor é aquele que faz, mas Ele também quer da nossa parte, Ele exige da nossa parte que a gente confie, que a gente acredite, que a gente busque. Glórias a Deus e continue na presença dEle. Amém? Pai amado, Pai querido, Tu és fiel, Senhor. Obrigada por esta palavra, Jesus. Oh, Pai, como Isabel ficou feliz, Pai, pelo Senhor ter tirado ela, meu Pai, ter tirado eles da humilhação, como ela almejava e desejava ter filhos, ó Deus. Oh, Pai, o Senhor é aquele, meu Deus, que não permite quando jovem, mas no tempo do Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor faz. Eles, meu Pai, mesmo sendo jovens, não teve, mas continuaram na sua presença, continuaram no propósito, continuaram buscando, acreditando e tendo fé que o dia ia acontecer, mas quando eles já estavam tão idosos, ó Pai, eles já estavam avançados de idade, o Senhor veio com essa dádiva, abençoou, porque o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito na vida deles, para que o filho deles viesse preparar o caminho para o Senhor, e assim foi feito, e assim ele veio com excelência para preparar o caminho para Jesus. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por esta palavra, que todos os meus amados, queridos irmãos, pais, mães que estejam aqui, Pai, calorosos, pedindo para realizar esse sonho na vida deles, não só de ser pais, mas aqueles desejos, aqueles sonhos que eles almejam os corações dele, Pai, que o Senhor conceba a graça, a dádiva, porque nada é impossível para ti, Jesus. Sabemos que o Senhor é aquele que honra os seus. O Senhor só quer um coração ensinável, que a pessoa se coloque em posicionamento que o Senhor faz. Glórias a Deus. Vamos acreditar e confiar, meus amados queridos irmãos, que o Senhor é aquele que faz grandes coisas, grandes promessas, grandes propósitos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.